Então vamos lá. Hey, gente linda do meu coração, diga aí quem é que está aqui na live. Já chega fazendo um joinha, porque, gente, é preciso de muita contribuição, muito apoio, muito axé, muita good vibes, pra gente tirar um momento do dia da gente, que é uma loucura, para criar os conteúdos aqui. Então, se você gosta de conteúdos e tem achado interessante essas coisas que eu tenho trazido para você, dá o teu joinha, me apoia aí com o teu carinho, a tua contribuição, a tua generosidade. E você pode ser generoso simplesmente se inscrevendo para receber mais. Você pode simplesmente interagir aqui comigo. Então, o seu comentário, o seu like e o seu compartilhamento é uma forma de você ser generoso, de você movimentar a energia da prosperidade, sabia? Então, prosperidade não é só dinheiro, é a contribuição, é o quanto nós estamos desejosos de dar e receber, receber e dar. E eu espero hoje poder oferecer para você uma contribuição onde você pode ter uma clareza do que são esses processos quando nós estamos numa fita de Möbius, que significa praticamente que quando nós estamos numa fita de Möbius, nós estamos presos num ciclo que se repete infinitamente. Então, o mais importante que você entenda é o seguinte: olha para a tua vida. Você já percebeu que por mais que você se esforce para encontrar soluções, fazer modificações, você busca caminhos, você estuda, você passa por processos. Quando você vê, você está repetindo aquela meleca de novo na tua vida. Já aconteceu isso com você? Na minha vida já aconteceu muitas vezes. E na vida das pessoas que eu atendo, né, nas sessões de transformação através das terapias que acessam a linha de tempo da pessoa, o registro akáshico, o campo de memórias do ser, não importa o nome que se dê a isso. O que importa é que nós estamos a cada vida vivendo loopings por conta de arquivos mentais, programações que nós trazemos vida após vida. E quando nós falamos de programações mentais, entenda o seguinte: nós temos um corpo físico, mas o nosso corpo mental, ele não está no físico. Nosso corpo mental, ele é energético, ele é vibracional, ele é ele traz, ele codifica todas as informações eletromagnéticas e ele imprime isso num arquivo não palpável, não físico, e essas informações, elas ficam adormecidas. Quando você passa para uma outra vida, isso vai para o que a gente chama de arquivo morto, né? Se você já trabalhou naquele sistema de antigamente, em que os arquivos de uma empresa, quando eram documentos que não eram necessários assim num primeiro momento, precisava somente guardar, aquilo ia para uma área quase que inacessível, em caixas lá no fundo da sala, no fundo do baú, de modo que aquilo não ficava disponível. Então, quando nós trazemos esses arquivos mortos, ou seja, esses registros de outras vidas, que são as memórias, as questões, os pontos mais impactantes das nossas vidas passadas, nós simplesmente acessamos programas que fazem com que a gente repita em looping determinada questão. Então, gente, sempre a chave está com você, está em você a chave. E a porta que precisa ser aberta para você acessar determinado ponto onde você está travado na tua vida, também está em você, essa porta. Só que a chave está em um lugar e a porta está em outro lugar. São centenas de chaves, centenas de portas. Então, por isso é tão importante você não desistir nunca. Não desistir nunca desses processos de transformação, porque o que acontece?
Talvez você ainda não tenha encontrado a chave que vai caber naquela fechadura específica. Então, tudo é uma questão de tempo. É importante você não desistir. Mas, dentro dos processos que eu tenho ao longo de todos esses anos acompanhado, e você pode até dizer, abrindo um parêntese aqui, mas eu não acredito em vidas passadas, porque eu tenho aqui eu nem acredito que possa, que uma vez que morre acaba, ou porque eu sigo uma religião que diz que é assim o assado. Gente, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não estou aqui para mudar crenças religiosas ou pontos de vista de ninguém. Eu estou aqui para trazer questões que eu vejo que ocorrem na vida das pessoas que passam pelos meus atendimentos e os workshops de transformação. E a partir da prática, aquilo que eu tenho acessado na prática é que eu tenho percebido que realmente é assim e assado. Então, eu estou compartilhando a minha experiência, né? E se você achar que isso pode te ajudar a transformar a tua vida, ótimo. Porque, gente, o que não pode é você normalizar sofrimento, não pode normalizar dor, não pode normalizar escassez financeira, escassez de autoamor, escassez de relacionamentos equilibrados, uma vida do cão. Isso não deve ser normalizado. Então, o que eu quero trazer para você é o seguinte, deixa eu ver as horas aqui, minha gente, porque eu tenho curso hoje e eu tenho compromissos. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, jamais normalize uma vida difícil, porque a maioria das pessoas tem dificuldades, porque a maioria das pessoas sofrem. Sabe o que traz sofrimento? A não percepção de que existem outras coisas além desta realidade que não nos contaram que existe. Não é interessante que você saiba que nós somos seres multidimensionais? Nós vivemos na terceira dimensão, mas quando nós dormimos, por exemplo, nós não somos mais de 3D, nós somos de 4D. Nós vamos para um plano não físico, que é a quarta dimensão. Então, aí você retorna para o corpo no momento em que você desperta. Acredite ou não, não importa quais são suas crenças, mas é interessante você pensar numa possibilidade em que você é muito mais do que aquilo que você imagina. Então, eu resolvi compartilhar coisas que, ao longo de todos esses anos, nos atendimentos e nas facilitações dos grupos, eu tenho visto acontecer. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu vou começar a contar umas histórias aqui de algumas sessões, porque tem algumas que são realmente extraordinárias, assim, que foram até para mim surpreendentes. Então eu digo para vocês o seguinte, hoje eu não estranho nada, sabe? Porque o que acontece? Você vai acessar alguma coisa da tua vida a partir daquilo que você acredita que é possível. Se você acredita que é impossível, assim será na tua vida. Então, todos aqueles que pensam que existe uma possibilidade, abriram uma porta para acessar aonde que de fato é possível encontrar talvez respostas, talvez possibilidades que não foram pensadas antes. Então, voltando para o tema da live, quando a gente percebe que existem padrões que se repetem na vida da pessoa, podem ter N motivos. Então, hoje eu vou trazer um dos motivos pela qual você pode estar repetindo ciclos, padrões de problemas, e você parece que está no pior dia da tua vida, repetidamente ao longo da tua vida inteira. Sabe? Sabe aquele filme O Feitiço do Tempo? Você já assistiu esse filme? É uma comédia lá dos anos 1980. Se você não assistiu, assista. Porque é um filme que mostra que a pessoa fica presa muito tempo no pior dia da vida dele. E por mais que ele tente até sair daquilo, ele não consegue. Fica em looping. Então você já teve essa impressão?
Você está no pior dia da tua vida e aquilo se repete e você não consegue sair? Você está cansado? Então, pode ser que você esteja preso ou presa numa fita de Möbius. Então, dando o exemplo da física, a fita de Möbius é o 8 deitado, que é uma fita que se ela pudesse se movimentar, ela estaria sempre, o ponto de fora, em algum momento passa para dentro, e o ponto que está dentro da fita fica fora da fita. Então, em termos práticos, essas fitas de Möbius, elas são usadas para um sistema para girar motores. Então, existe uma fita de rolagem que faz com que os motores sejam acionados e aí você faz com que essas rodanas girem continuamente. Se a fita fosse uma fita comum, que girasse somente pelo lado de dentro para fazer rodar essa fita, esse disco, logo essa fita ficaria gasta. Então, para ela se desgastar de modo igual, eles utilizam a fita de Möbius para poder a fita se desgastar em ambos os lados. Então, para você entender um pouco mais sobre o modelo da fita de Möbius, pensa que é uma fita que não tem fim nem começo. Ela não tem verso nem reverso. Ela, tanto a parte de cima quanto a de baixo, a de dentro ou de fora, é a mesma coisa. E a gente pode criar essa fita de forma muito simples. Eu acho que eu não vou. Será que eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês? Vamos ver aqui. Eu vou vou dar um exemplo para vocês de como é uma fita de Möbius. A fita de Möbius, minha gente, não estava preparada para essa parte de demonstrar para vocês. Eu devia ter pensado nisso, mas não pensei. Pensei agora. É o seguinte, vamos imaginar que você... Imagina o seguinte, que você tem uma tira, tá? Uma fita. E essa fita, quando você vai juntar as duas pontas, assim, vou pôr uma cola aqui, ó. Quando você junta as duas pontas, a parte de dentro é de dentro sempre, e a de fora é de fora sempre. Vocês estão me vendo aqui, ó? A fita de Möbius, ela tem um giro. Então, você pega a fita e gira ela assim. Uma vez que você gira ela assim, aí você fecha o laço aqui. Minha gente, não tô conseguindo fazer. Que beleza. O papel tá duro. Como pode melhorar? O papel está muito duro para poder mostrar para vocês. Mas enfim, você dá um giro e junta as pontas novamente. Quando você faz isso, você cria um infinito. Então, a parte de dentro, a parte de fora, se você caminhar por aqui, isso vai ficar dentro, depois ela fica fora, depois ela fica dentro, e assim é a fita de Möbius. Então, ela forma um 8, tá vendo aqui? Um 8 deitado. Tá ruim esse desenho, hein? Tá ruim, mas é isso daqui, gente, ó. Ela forma um 8, tá bom? Olha na internet que vai ser mais fácil. Não estava no meu plano mostrar essa fita para vocês, mas outra hora eu faço uma fita perfeita. Mas o mais importante é vocês pensarem o seguinte. Então, a fita de Möbius é uma fita que representa o infinito e ela cria um moto contínuo. Então, pensa o seguinte, moto contínuo é quando algo precisa girar
continuamente, sem nunca ter uma parada. Então, quando os físicos desenvolveram essa fita, resolveu uma questão, né, aí dos motores para poder fazer rolagem dessas polias e tal. Não sei o nome dessas coisas. Quem entende de mecânica deve saber bem sobre isso. E o que representa essa fita de Möbius no contexto psíquico, emocional ou no contexto humano? Significa que nós estamos presos num moto contínuo, ou seja, nós estamos repetindo padrões e por mais que você tente modificar, você cai de novo no mesmo padrão de sempre ali. Então, esse sistema de fita de Möbius foi citado, inclusive, por Lacan, que foi, digamos assim, ele fez um levantamento, né, de vários aspectos psíquicos de uma pessoa e ele viu claramente que esses ciclos contínuos, onde a pessoa, ora ela está dentro, ora ela está fora, porque não sabe, Lacan é um psicólogo, né, que deu continuidade ao trabalho de Freud, e ele trabalha com essas questões de estruturas analíticas, né, de pessoas. Então ele era um estudioso que realmente ele retomou todos os estudos do Freud e deu continuidade. Só que aí ele acrescentou alguns exemplos, né, como no caso de pessoas que ficam presas em fitas de Möbius, que são esses ciclos contínuos, onde ora as pessoas estão num processo interno, ora elas estão externos, mas elas nunca saem dos ciclos. Então, aqui hoje, eu não vim falar sobre Lacan e nem falar sobre os estudos dele, nem tampouco quais são as conclusões dele sobre essa observação que ele fez dos ciclos contínuos na vida de uma pessoa. Hoje eu vim falar sobre um aspecto que vai além de uma percepção de analítica, né, dentro da área da psicologia. Eu não sou psicóloga para poder trazer essas abordagens específicas para você. Eu sou uma amante da psicologia, né, e trabalho com terapias. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: dentro dos meus processos, que são o quê? Eu me tornei uma pessoa especialista em detectar crenças e padrões repetitivos, arquivos mentais, memórias celulares, para destravar a pessoa daquilo que ela está presa e não consegue sozinha, ou não consegue a partir de processos convencionais que não conseguem, digamos assim, ter recursos específicos para destravar, mas no caso seria desprogramar, porque é um programa, né? Eu estou falando de um programa. Então, a partir dessa programação que nós temos no nosso sistema, se você está, nesse caso, repetindo padrões, porque você está num modo contínuo por conta de uma fita de Möbius, se você está programada para estar sempre repetindo padrões a partir desse contexto de fita de Möbius, você precisa desprogramar isso. E tem recursos para isso. Tem processos que são comandos, processos que podem ser tantos comandos, que a gente diz como se fossem processos verbais, são afirmações com o propósito de fazer essas desconstruções, e também processos que a gente chama de imposição de mãos, que são processos de ativação energética, com toques em pontos específicos do corpo que são requeridos para poder ajudar a desfazer essa memória celular. Porque o que acontece? O corpo físico é como se fosse o computador, né? Então, é a parte física que decodifica, que consegue receber as informações que estão na nuvem, né? São informações do campo eletromagnético,
E o nosso corpo, ele vai decodificar isso e vai reagir de forma que você não precise recorrer aos mesmos caminhos para poder tomar as decisões. Então, as memórias que o nosso corpo traz, que a gente chama de memórias celulares, ele já vai agir e vai fazer com que você esteja reagindo automaticamente. Então, o que faz o corpo funcionar, essas memórias celulares funcionarem de modo que você reage automaticamente? São esses arquivos que estão aí. Então, isso que nós chamamos de faixas de Möbius, fitas de Möbius, são programas inculcados no teu sistema e a partir de processos corporais e atendimentos, por exemplo, você pode passar por uma série de sessões onde comandos verbais podem acessar essas memórias, ou você pode também tanto receber quanto também ativar em você comandos e processos de conexão com o próprio corpo para você poder perceber o quanto você está em looping nesses processos. E são processos que é importante você ativar várias vezes. Porque o que acontece? Às vezes a gente cria backups de programações. Então, muitas vezes, quando você passa por um facilitador e você desprograma, se o facilitador, por exemplo, não percebe que é importante fazer a eliminação e a desprogramação e o cancelamento dos backups, deletar os backups, você acaba recorrendo aos backups novamente e continua no looping, no modo contínuo. Então, são alguns detalhes que é importante você aprender, mas é possível aprender num workshop de algumas horas, que você pode aprender esses processos corporais, né? Eu facilito esses workshops, ou você pode passar por um facilitador, no caso, eu convido você para experimentar um processo de desprogramação que pode ser interessante. Porque, gente, eu vou falar para vocês, quem me acompanha já há muitos anos, né? Já há quase 10 anos, eu comecei, né, desenvolvi muito a partir dos processos de Access Consciousness, né, até me tornar facilitadora de cursos avançados, facilitar grupos, etc. Mas eu comecei a perceber que muitas das coisas que vinham através dos atendimentos com as pessoas, as facilitações, eu estava acessando muito mais coisas além daquilo que eu tinha aprendido. Então eu fui buscar e continuei minha busca, minha pesquisa, e com a prática a gente vai acessando coisas muito interessantes. Então eu vou dar uns exemplos aqui para vocês agora sobre essa questão quando é que a gente sabe que a pessoa está presa numa fita de Möbius. Existem vários processos para você acessar isso, né, para você confirmar. Então, você pode, por exemplo, se você trabalha com mesas como essa daqui, ó, aqui é uma mesa, e se você trabalha com pêndulo, você pode perguntar. Mas eu, particularmente, eu gosto sempre de perguntar para o meu corpo. Então, quando eu estou trabalhando em mim, né, as minhas questões pessoais, ou quando eu vou fazer atendimentos, né, eu utilizo o meu corpo como ferramenta, para não ficar na dependência de pêndulo, na dependência de máquinas, né, sei lá, vamos supor que se tivesse uma máquina que pudesse escanear você e dizer, olha, você está com questões relativas a esse tipo de programa aqui. Até existem, tá? Existe uma máquina que trabalha com ruído branco, que é uma máquina que acessa o teu campo a partir da tua imagem, da tua fotografia. Um dia eu falo sobre isso. Isso daí é uma invenção lá dos alemães da época da guerra, mas é um assunto comprido aí para um outro momento. Mas existem sim máquinas que fazem isso, que é tipo uma ressonância energética. E é lógico que uma máquina ela só vai fazer a leitura de acordo com a programação que ela recebeu. Então entenda, gente, tudo é programa. Se você não programar
um computador com determinados arquivos, ele não vai funcionar diferente com aqueles determinados arquivos que você tem ali. O nosso corpo, você pensa que ele não é programado? Ele carrega milhões de programas. Quem é do Axis, por exemplo, logo no curso básico, que é o curso de barras de Axis, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, que a gente ensina nos cursos, né, para quem está nessa vibe aí de saber o que existe um programa que a gente tem que apagar logo de cara, que está lá no sistema da pessoa, atrapalhando a pessoa, que é um Becamex, por exemplo. É um tipo de programação. Então, quando você tem N programações, e lógico, se existe um programa, qual é a consciência que você tem que esse programa tá aí no teu sistema? Você não tem consciência. Então, é importante você começar a fazer perguntas e se conectar assim, verdade, corpo, o que se requer neste momento para que eu possa sair desse looping? Para que eu possa sair dessa programação? Então, verdade, corpo, eu estou presa numa fita de Mobius, sim ou não? Verdade, sim ou não? Tem vários vídeos em que eu ensino a você se conectar com o próprio corpo, para você sentir o seu sim e o seu não. Acho que até que eu vou gravar uma live atualizada falando sobre isso. O que vocês acham? Para ter mais clareza usando o teu próprio corpo. Teu corpo, ele pode te dizer se existem programações que você vai sentir mais peso, contraído, expandido, leve ou pesado. São respostas do corpo como sim e não. Então, uma vez que você tenha clareza que não necessariamente você precisa saber, estou presa neste ciclo de tenebroso de vida, porque o arquivo específico é o arquivo de programação de fita de Mobius. Porque é uma espiral de Arquimedes. Porque eu estou preso aqui dentro de um labirinto de espelhos. Porque, na verdade, essa programação é um holograma. Gente, vocês não têm noção o tanto de coisa que aparece, que se você nem tem conhecimento que existe isso, como é que você vai fazer a pergunta? E às vezes as coisas vêm na mente da gente e você acha que é bobeira. Ou o universo traz as respostas para você para confirmar e você não está receptivo àquilo que as coisas ao seu redor estão te mostrando. Então, por isso é tão importante você passar por uma facilitação, porque um facilitador que tem experiência de fazer a leitura de campo energético, para olhar você, para perceber o que mais existe, que você nem sequer sabe que existe, né? E, gente, eu não sei se eu conto um caso aqui, vou contar um caso aqui. Um caso de uma cliente, né, que passou por sessões. E é muito interessante, geralmente, quando eu faço um atendimento à distância, eu uso outros recursos, né? Além do FaceTime ali, do cara a cara ali no vídeo, e dos processos que eu vou ativando para desprogramar, eu uso outros recursos. Por exemplo, eu uso ativações aqui, por exemplo, de mandalas. Essas mandalas aqui são mandalas transformacionais, são mandalas vibracionais. E uso também a mesa, essa mesa aqui, que tem um monte de códigos nela. Posso fazer N ativações, né? E vou fazendo as desprogramações com ativações de códigos de luz, com ativações de cristais, com desprogramações do campo quântico. Eu ativo aqui esse transmutador quântico. Então, eu vou usando vários recursos, Merkabas, comandos, vou utilizando várias terapias para poder fazer isso. Mas, vamos supor que você é uma pessoa que gosta de ser autossuficiente. Você fala, eu amo passar por atendimentos, ou talvez eu já passei pelos atendimentos da Liliane, adorei, mas eu gosto também de aprender, eu quero aprender. Você pode aprender num workshop, né? Se até quem tiver interesse, depois manda mensagem para mim e a gente pode
fazer aí um workshop especial para você aprender a fazer essa desprogramação específica do looping de fita de módulos. Mas dando continuidade aqui, gente, então assim, é muito complexo eu contar para vocês, assim, porque não dá para realmente só num curso para você aprender, né? Pelo menos no mínimo umas 3 horas para você entender o processo, receber o processo, ou passar por uma sessão para você entender como é que esse processo pode se manifestar. E uma coisa que eu percebo é o seguinte, eu disse que eu ia contar, né, o caso de uma pessoa, aliás, acontece, isso não é muito incomum não, tá, gente? Mas o caso de uma pessoa que, quando nós abrimos os registros dela, né, as informações estavam no campo, essa pessoa, depois eu confirmei na mesa, eu gosto de ter a mesa às vezes para poder confirmar, porque eu tenho as primeiras percepções do meu corpo. Essa pessoa, ela estava vivendo o mesmo padrão de escassez, de fuga, por conta de uma programação e de um registro que ficou impactado. Então, isso é muito comum, a gente trazer os registros das vidas passadas, mas também, enquanto a gente dorme, minha gente, vocês não sabem por onde a gente passeia. Então, é muito fácil a gente sofrer, por exemplo, abduções psíquicas. É maluco falar isso, né? Mas é isso mesmo, gente. Às vezes, quando a gente está em algum lugar e a gente recebe algumas programações para funcionar de determinado modo. Porque muitas vezes nós fazemos acordos, né, com outros seres que não estão aqui em corpo físico, mas quando nós estamos desdobrados do nosso corpo físico enquanto nós dormimos, a gente pode se meter em situações inconscientes e fazer escolhas inconsequentes, ou por medo ou ameaça, ou por sentimentos de fragilidade, ou mesmo culpa, a gente concordar em receber determinadas programações. E uma programação, eu estou recordando aqui de uma sessão que eu fiz já há muitos anos, de uma pessoa que ela estava numa programação, estou aqui recordando, por isso que eu estou fechando os olhinhos aqui, para lembrar os detalhes. Era uma programação que ela precisava perpetuar a pena de punição, porque ela carregava uma culpa. E uma forma dela perpetuar essa pena era criando um sistema de backup contínuo. Então era como se fosse essa fita de Möbius, em que a pessoa, ela, por mais que ela tentasse, digamos, ter a carta de alforria para se libertar daquela situação, por ela ter concordado em uma pena perpétua. O que é uma pena perpétua para um ser que não morre nunca? É o infinito. Então é uma fita de Möbius, entende? Então, gente, uma hora eu vou falar sobre a questão da culpa para vocês, porque a culpa é um sistema de autoaprisionamento que perpetua a prisão da tua alma por quantas vidas você estiver acreditando que você é culpado. Então a culpa, ela é, digamos assim, acho que não, a culpa não deveria existir. O que deveria existir é a consciência das consequências daquilo que você causou, que você escolheu, que manifestou na realidade, que possa ter prejudicado outros. Mas, se você traz uma culpa, a culpa vai ajudar você em alguma coisa? Não. O que ajuda você a se libertar das escolhas que geraram problemas, que complicaram a vida de alguém, que prejudicou seres. E aí eu diria o seguinte, é a consciência expandida é que faz com que você consiga entender o aprendizado daquilo que você experimentou naquele momento.
Então, gente, a culpa, na verdade, ela é usada sempre contra você. É um sistema, é um tipo de sentimento, é uma emoção que mantém você presa nas baixas frequências, nas baixíssimas frequências. Então, se você consegue entender que você não é culpado de nada, você apenas sofre as consequências daquilo que você escolheu vivenciar, porque foi uma escolha vivenciar isso. Ah, mas eu não sabia que a consequência era essa, eu não tinha consciência. Muito bem, agora você sabe. Então, esse é o processo de aprendizagem e tá tudo bem. Gente, pensa o seguinte: sabe como é que eu traduzo a nossa experiência aqui na Terra? Para mim, é como se fosse assim: o Big Brother, sabe? Bota alguém lá numa casa, só que em vez de ser adulto, é criança, tá? É crianças que não têm a menor noção de regras, de consequências, e você larga lá, criança de 3 anos de idade. Isso é a vida na Terra. Então, assim, dá para julgar se a criança vai, enfia o dedo na tomada e leva choque, se joga pedra na cabeça do coleguinha, machuca, se morde o outro. Não tem como. Então, minha gente, eu vou falar um negócio para vocês. Se você sente culpa, uma forma de você sair desse looping, desse moto contínuo, infinito, de ciclos, é você entender que você não é culpado de nada, tá? Essa é uma ferramenta simples, que a gente cansa de falar, que é o auto-perdão. É você entender o seguinte: para de encontrar um errado em você, para de comprar o errado em você, para de comprar julgamento dos outros sobre você. Para. Sabe, isso, você comprar o peso da vida sobre você e achar que carregar pedra vai minimizar a tua pena, ou que Deus, o Criador, a fonte, ou que alguém vai amar mais você porque você está carregando pedra, porque você está sofrendo. Isso daí é crença, viu? É crença inculcada. A gente aprendeu. Eu aprendi isso, inclusive, tá? Eu venho de uma família muito tradicional, daquelas que tem aquelas regras de que. E aquelas crenças, tem muitas crenças aí, se você está embarcando nessa de que quem sofre alcança o paraíso, você está lascado numa grande uma mentira que criaram para dominar e controlar você. Essa é a verdade. Então, a ferramenta que vai ajudar você, uma das formas a sair desse loop infinito desse programa, é você simplesmente dizer: querido corpo, como eu posso sair desse loop infinito de culpa, dor e drama? Eu escolho a partir de hoje cancelar em todos os lugares onde eu ainda estou carregando culpas e penas de coisas que, se for considerar, se eu já paguei a partir de sofrimento, que já está mais que pago, que eu paguei com juros, e para finalmente sair desse loop. Porque, sabe, assim, se você não tem noção, vamos supor o seguinte, que você tem uma dívida num banco, que todo mês você tem que ir lá pagar um X de juros. Só que o banco, ele nunca vai avisar você que você já quitou a tua conta. Porque o boleto sempre chega do tipo assim: eu vou mandar o boleto. Se ele acreditar que tem que pagar, ele vai pagar. Você entende? Só que esse boleto é infinito. E aí você vai pagando os juros, os juros, os juros. Então, essa é a vida de sofrimento. Quando você começa a pagar juros a partir de sofrimento, chega uma hora que você nem sabe mais se você está pagando juros em cima de juros. E que aquela causa inicial, sabe, virou uma conta imensa, porque fizeram você acreditar que, sabe, que se você pegou 10, aquilo virou 100 e que é justo você ficar pagando esses juros eternamente. E você compra a ideia. Essa é
a ideia de que você precisa pagar para poder se isentar das dívidas. Darling, entenda o seguinte: o que vai fazer você sair desse looping de terceira dimensão é a expansão de consciência. Então, o meu convite para você é para você entender o seguinte: como seria você passar por um processo de limpezas de todas essas questões que mantêm você preso em ciclos perpétuos e descobrir, porque eu vou dizer para vocês saírem dos loopings, vocês têm que ir lá na causa, onde tudo começou, o que está por trás disso tudo. Ah, existe o looping infinito, tá, mas o que te prende aí? Porque o que te prende aí é algo em você. Ah, é a culpa. O que você fez? Ah, eu explodi uma galáxia. Nossa, que culpa imensa, uma galáxia inteira, muito prejuízo. Ah, é minha culpa, é porque eu botei fogo no parquinho. Bom, também teve prejuízo, mas aí o quanto você se sente culpado e o quanto você acha que tem que se penalizar por isso, é que é a questão, não é o tamanho do estrago. O tamanho do estrago, entenda o seguinte, se você joga um bumerangue, o bumerangue, ele vai e volta, né? Então, se você sabe qual é o lance do bumerangue, você vai entender quando é causa e efeito. Então, você não precisa pagar juros além daquilo que é só uma causa e efeito. Porque você já brincou de bumerangue, gente? Se você joga o bumerangue e ele volta, você tem que saber pegar o bumerangue. Se você não souber pegar, ele bate na tua testa, ele machuca a tua mão. Então, essa penalidade de você precisa receber o bumerangue na tua testa, rachar a tua cabeça? Não. Então, a mesma coisa. Então, para você perceber o seguinte, o que se requer para que você limpe essas memórias de culpa que faz com que você crie o sofrimento que você está vivendo hoje? A perda financeira, a perda da saúde, esse ziriguidum aí que você chama de relacionamento. É isso. E outra coisa, o quanto você guarda isso no teu corpo. E aí você cria gordura, sabe? Sabe aquelas gordurinhas que vão aparecendo no teu corpo? É uma forma de você estocar memória ali, sabe? Isso também guarda registros. E aí você não consegue perder peso, por quê? Porque você está usando a gordura como um estoque de memórias para botar você em looping, porque é o teu backup. Ó, bingo! Clareza aqui, hein, para vocês. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Gente, até agora eu não vi nenhum movimento aqui. Vocês estão vivos ou eu tô falando com a entidade? Eu tô vendo 2 pessoas aqui, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 50 pessoas. E aí, pessoal, vocês estão vivos? Sabe que a gente fala com as pessoas com corpos? São 8 bilhões de pessoas em corpos no planeta Terra, né? Agora multiplica por 3 esse número para vocês saberem que 100 corpos é 3 vezes o número com corpos. Então, minha gente, muitas vezes você faz palestra para a entidade. Então, se você está vivo num corpo físico, manda o teu joinha, manda a tua carinha, manda a tua pergunta, manda o teu joinha. Adoro! Eu gosto muito de conversar com gente com corpo, sabe, gente? Olha, com entidade, só se for para encaminhar a entidade. Isso eu canso de fazer em atendimento, viu? Se a pessoa não acredita que tem entidade com ela, nem conto, nem falo nada. Se a pessoa tem uma religião que não aceita essas coisas, eu fico de bico fechado, encaminho as entidades. O importante é a pessoa ficar feliz, ficar bem. Porque, gente, tem entidade que cola na gente. Outra hora eu vou falar sobre isso. Aliás, os trabalhos, gente, abrindo um parênteses aqui. Eu estava conversando com uma querida que me conhece já há algum tempo e ela queria saber dos meus trabalhos atualizados. Eu falei, amor, atualmente eu faço de um tudo que você não tem noção. Então eu trabalho a linha do tempo da alma. O que é trabalhar a linha do tempo, gente? O BO que aparecer.
E se você, lá na vida passada, você tem um BO que fizeram uma magia para você lá na outra vida, ela tá viva ainda na tua vida, tem que limpar isso. Liliane, limpa essas magias da vida passada, limpa. Tem uns BO de gente que persegue a tua família, sabe assim? Aquela coisa de inimizade entre famílias, entre clãs. Tá lá, um monte de obsessor ainda perseguindo você, porque ele jurou que ia perseguir a família XYZ. Tem que encaminhar essas entidades, sabe? Gente, vocês não têm noção o quanto de BO que a gente tem quando a gente trabalha com linha de tempo de alma. E você tá tentando resolver a tua vida aqui sem saber nada do que existe lá para trás. E essa galera que tá no plano do invisível, tá aí, dificultando a tua vida. Isso é uma outra coisa, né? E esse povo tem que ser encaminhado, você tem que cortar os links. Eu falei muito sobre isso lá nos divórcios energéticos, tá? Assista os vídeos lá dos divórcios energéticos de vidas passadas, para vocês entenderem que a gente tem tanto emaranhamento, gente, tanto emaranhamento, mas tanto emaranhamento que eu vou falar para vocês, é assim, é cansativo. Por isso que assim, você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Limpar as coisas do passado, cortar esses vínculos, desprogramar e olhar para o teu futuro. Por isso que é tão importante fazer processo de atualização de linha do tempo, que é uma coisa que eu também faço. Porque não adianta só limpar e você tá com a carga vibracional, os imprints magnéticos, memórias celulares, ainda no teu campo, fazendo você voltar os backups todos. Então tem que limpar backup, tem que cortar voto, decreto, juras, pactos que você tenha feito lá no passado, limpar a entidade, resolver a questão de ancestralidade, é trauma de vida passada, é trauma de ancestral, é questão que sabe, assim, é coisa que você comprou como precisa carregar problema de família, sabe aquela coisa toda? Nossa, gente, é coisa demais. Mas assim, você tem que olhar sempre para o futuro. O passado, você olha o suficiente para limpar, mas é olhar para o futuro o tempo inteiro daquilo que você quer criar. Você tem que se imaginar vivendo a vida que você deseja. E aí, as coisas da realidade aqui, desta realidade que você está vivendo, seu corpo físico, tem um monte de coisa também para limpar, para resolver. Ah, eu tenho uma casa para vender. Outro dia eu estava conversando com um colega lá dos meus cursos, né? Sobre essa coisa de limpar a casa, que a pessoa precisa limpar energeticamente as memórias da casa. A casa tem memória. Outro live interessante, né? Vocês acham interessante falar sobre isso? Limpeza de casas? Mandar a entidade embora dessas casas e os imprints magnéticos. Vou falar sobre isso um dia. Aqui, quando eu mudei para esse apartamento aqui, minha gente, foi um terror. Eu tive que fazer as limpezas aqui, porque eu passava muito mal quando eu acordava de manhã, sabe? Por conta das memórias que estavam acumuladas aqui. Então, gente, tudo tem informação. Tudo é informação. Isso não é nada místico, não. É imprint magnético. E essa coisa de ir e vir no passado. Gente, linha de tempo é uma organização mental de 3D. Quando você começa a estudar essas coisas de física quântica, umas coisas de multidimensionalidade, de geometrias que não existem na realidade tridimensional, mas que são... Olha aqui a gatinha bagunçando. A gente entende que existem portais. Ô, criaturinha, você vai derrubar meu celular aqui. Tem um gato aqui. Coisa linda. Então, meus amores, é muito complexo, mas eu vou dizer para vocês, é possível a gente se desprogramar? Sim, mas tem muitos BOs. Se você quiser saber mais, manda mensagem para mim, minha gente, porque eu vou ter que encerrar aqui, porque um gato está quase derrubando aqui e eu preciso ir para minha aula, que eu tenho uma aula importantíssima, que são as minhas aulas de atualizações, que eu estou trabalhando com elementos, com vários elementos, elemento fogo, elemento pedra, elemento... Todos os elementos. Criatura, para de mexer no meu celular. Aqui, meu... Ela tá terrível. Então tá bom, gente linda do meu coração. Vem cá. Ela tá entrando no cio, gente. Aí, já viu gatinha no cio? Como é que é? Uma beleza, né? Vamos que vamos. Gente,
Então é isso. Vocês querem saber mais sobre qualquer coisa que eu disse aqui? Seja atendimentos, workshops, sessões individuais, coletivas, dúvidas, ideias, questões que vocês queriam sanar em próximas lives, deixa seus comentários, manda mensagem. Tem um grupo Telegram que você pode entrar, você pode conectar comigo. No Instagram, você pode mandar mensagens lá, manda DM, tá bom? E é isso, minha gente. Deixa eu ir. Super beijo, arriba! Energia no alto e avante. Beijos, beijos, beijos. Gratidão pelo like. E pelos comentários. E por compartilhar. Beijo, beijo, beijo.